Boa noite a todos, a paz do Senhor. Assim o pastor até me faz chorar, eu choro à toa, irmão. E falando essas coisas tão bonitas, é pela misericórdia de Deus que estamos aqui, né? O Senhor nos alcançou a nossa família, e através da nossa vida, Deus tem alcançado outras pessoas. Que nessa noite eu venho trazer a história de uma mulher, assim como na nossa vida também. Essa mulher, ela tinha um sonho, né? Quantos de nós tem um sonho? Essa mulher, ela perseverava. Essa mulher pedia a Deus um milagre. E só que tinha um porém nessa história. Esta mulher, ela era afrontada dentro da sua casa. Aí você vê, ela tinha uma competidora dentro da sua casa. Nós podemos ter competidor no nosso trabalho, na rua, na faculdade, na escola, né? Mas imagine você ter um competidor dentro da sua casa, alguém ali que esteja te humilhando e tentando competir contra você dentro do seu lar. Isso é realmente perturbador, né, irmão? O que eu venho trazer hoje é a história de uma mulher chamada Ana, a esposa de Eucana, e que a palavra venha surgir efeito no meu e no seu coração, e que nessa noite você venha sair daqui totalmente transformado pela palavra de Deus, e que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha fortalecer, porque o Deus que nos fortalece está aqui nessa noite, e Ele é comigo e com você, com todos nós. Aqueles irmãos também que estão nos assistindo pela live, que você venha receber da mesma forma a porção que todos aqui vão receber nessa noite, que vocês venham ser abençoados por Deus que nos fortalece. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Samuel. Você acha que a Ana era uma mulher estéril? Ela era uma mulher estéril? Vocês acham isso? A palavra de Deus diz que o Senhor cerrou a madre de Ana, fechou. Algumas traduções diz cerrar, outras traduções diz fechar. Então, não se fecha algo que não estaria aberto, correto? Se o Senhor fechou, provavelmente estava aberto. Amém? A esterilidade de Ana, nós já vamos entrar na palavra, não era algo natural, era algo sobrenatural, porque o nosso Deus, esse Deus que nos fortalece, Ele tinha um propósito na vida daquela mulher. E talvez aquilo que te faz chorar hoje, Deus vai usar para te alegrar amanhã. Assim como na vida de Ana, Ana sofreu, Ana chorou, mas lá na frente você vai ver a alegria desta mulher. Capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zuvifrateu. E este tinha duas mulheres. Naquela época permitia, tá, irmão? Por isso que ele tinha duas mulheres. E o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló,
A igreja deles era lá nessa cidade chamada Siló. Estava ali os sacerdotes em Siló, estava ali o sacerdote do Senhor, Ófani e Finéias, os 2 filhos de Eli. Amém? Depois a gente vai lendo mais para frente. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, nessa noite nós vamos falar um pouco da história desta mulher, Ana. Deus sempre ajuda o menor, os esquecidos, aquele que ninguém dá nada por ele. Deus sempre está em favor dessas pessoas, porque o Senhor, Ele não é como a gente que vê a aparência, né? Assim como foi a história de Davi, quando o profeta Samuel foi até a casa do seu pai Jessé, e ali ele viu a aparência daqueles homens fortes, homens bonitos, e o Senhor falava para ele que não era aquele outro, e foi passando seus irmãos, e ele perguntou, o profeta Samuel perguntou ao Jessé: acabaram os filhos? Não tem mais ninguém? E ele falou assim: ainda falta o menor. E vocês conhecem a história de Davi. O menor era o filho mais novo, era o que apacentava as ovelhas, era aquele filho que estava lá no mato, esquecido pela tua família, quem ninguém dava nada por ele. E foi esse menino que lá na frente se tornou o rei de Israel. Foi um homem de guerra, um homem de luta. Assim também como na história de José do Egito, ele era rejeitado pelos seus irmãos. E Deus, ele foi chicoteado, foi jogado numa cisterna, foi preso, foi caluniado. E Deus, lá na frente, o exaltou, tornando ele governador. Então a gente aprende um pouquinho que nas coisas simples, nas coisas que parece que não vai vingar, que ninguém dá nada, Deus usa assim, né? E no verso 5, diz aqui que porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele o amava. Ou seja, a Penina tinha filhos, era a Penina que afrontava a Ana, era ela que zombava de Ana, porque ela tinha filhos, e a Ana não podia ter filhos, né? E mesmo assim, aí você fica aqui observando que mesmo a Penina dando filhos para o esposo dela, mas ele amava mais a Ana do que a Penina. O senhor dela, que era o seu marido, amava mais a ela do que aquela que dava muitos filhos. E se você for pesquisar na Bíblia, você não vê os nomes dos filhos de Penina, você vai ver a história tão linda do filho da Ana, que foi o profeta Samuel, um grande homem usado por Deus. Escute, irmão, olha isso, que tremendo o que Deus faz na vida daqueles que são zombados, que são maltratados. Ele conhece o coração de cada irmão. Mesmo a Ana não tendo filhos, o seu esposo a amava mais do que a outra. E no versículo 6, e a sua competidora excessivamente a irritava para esbravecer, porquanto o Senhor tinha cerrado ou fechado a sua madre. Foi o próprio Deus que fechou, que não permitiu que Ana engravidasse e tivesse filho. Foi o próprio Deus, irmão. Olha que revelação tremenda. E muitas das vezes a gente reclama e a gente não conhece o propósito de Deus na nossa vida, né?
E continuando aqui, no verso 7, assim fazia, o esposo dela, o Eucana, de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, e a outra o irritava no caso a Ana, pelo que chorava e não comia. Se ela não se alimentava, aquela mulher ia ficar fraca, né? Se nós não nos alimentarmos com alimento, vamos ficar fracos. E a Ana, ela começou a ficar abatida com aquela situação, com aquela afronta que ela estava passando. Imagine você, como foi difícil para aquela mulher. E o que você faz, o que você faz nesse momento de afronta, de pessoas que se levantam para nos acusar, pessoas que se levantam para te apedrejar? Qual é o seu comportamento diante de tal coisa? Vamos ver mais adiante o que essa mulher fez. Se ela parou de comer, se ela continuou nesse processo, ou se ela se levantou. Nós sabemos que o segredo do sucesso de cada um é a oração, e não foi diferente na vida dessa mulher. Mais à frente, no verso 8, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu o melhor de que 10 filhos? Olha a comparação que aquele marido fez. A mulher estava triste, abatida, chorando, e ele dizendo: não sou eu mais do que 10 filhos? O que a Ana queria, na verdade, era o propósito que ela tinha com Deus, que ela já carregava ali no seu coração. Esse propósito estava alinhado. Você vai ver mais à frente o que eu estou dizendo agora, que o propósito de Ana, assim como o nosso propósito, tem que estar alinhado com a vontade de Deus. E o que ela mais queria era ter um filho. Mas essa mulher, ela não queria ter um filho, qualquer filho. Ela podia ter pedido: Senhor, me dá qualquer filho, uma menina, por exemplo, um menino, sei lá. Mas ela queria um filho varão. Você vai ver mais na frente, porque ela tinha um propósito, e o propósito dela estava alinhado com Deus. E o nosso Deus, o Deus que nos fortalece, ele atendeu aquela mulher. Vamos ver mais à frente. No verso 9, aquela mulher que estava fraca, que não comia. Então Ana se levantou, depois comeu e bebeu em Siló. Vamos parar aqui. Ou seja, aonde foi que esta mulher se levantou? Lembra no início que eu falei que a igreja dela era lá em Siló? Ou seja, ela ainda estava na igreja. Foi lá que ela buscou força, foi lá que ela se fortaleceu, foi lá que ela bebeu e comeu, foi lá na igreja. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, o que essa mulher fez, irmão? Orou ao Senhor, chorou abundantemente. Olha que coisa tremenda. No momento de dificuldade, essa mulher estava na casa do Senhor, ali ela buscou força, e ali ela fez o que? Orou ao Senhor. Nós temos dois tipos de pessoa, e em qual desses dois tipos de pessoa eu e você está enquadrado? Existem pessoas que, quando se levanta o dia mal, quando ela está na dificuldade, o que ela faz? Ela se afasta, ela se cala, ela se afasta dos amigos, ela se afasta da igreja, ela não consegue mais orar, ela não consegue mais falar com Deus, ela se distancia da presença do Senhor. Existe um outro grupo de pessoas que faz igual essa mulher. Ela vai para a casa do Senhor, ali ela vai buscar alimento, ali ela vai comer, ela vai beber, ela vai buscar conselhos, ela vai se achegar à presença de Deus através da oração.
porque a oração tem muitos dos seus efeitos. É a oração que transforma, é a oração que nos faz ficar mais próximo ao Senhor. E essa mulher foi aonde? Foi a Siló, na igreja, buscar a Deus. E é isso que eu e que você temos que fazer. Nós temos que estar enquadrado nesse grupo de pessoas que na dificuldade nós vemos para a igreja, nós procuramos um amigo, nós não ficamos sozinhos, nós podemos compartilhar com esse amigo e buscar a presença do Senhor e estar sempre em oração. Não fique sozinho, procure alguém, venha para a igreja, venha para o culto de oração. Muitas das vezes, quando o pastor diz, nesse quarto domingo vai ser o culto de oração, a igreja está vazia, as pessoas não vêm porque as pessoas não querem ficar de joelhos, as pessoas não querem orar, porque os dias são maus, as pessoas têm muitos afazeres e têm esquecido que o projeto, que o plano de Deus na sua vida, que elas têm que estar sempre em oração, sempre na busca de Deus, do Espírito Santo. É porque é esse Deus que nos fortalece, que nos ajuda a cada dia mais. Nós teremos que estar sempre em oração. Amém, irmão? O Deus que nos fortalece é esse Deus que nos ajuda a cada dia mais. Louvado seja o seu nome. Mais adiante, no verso 11, e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Ou seja, ela sabia o que ela queria. O Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, que só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli, o sacerdote Eli, a teve por embriagado. Agora, vamos dar uma paradinha aqui. Imagine você, irmão, você com toda a dificuldade, com todos os seus problemas, você sobe essas escadas aqui, com o coração aflito, chorando, como aquela mulher, e o pastor da igreja, sem visão talvez, interpretar você mal, né? E às vezes as pessoas apontam para você, não sabe da dificuldade. Olha a situação daquela mulher. Ela foi ali buscar socorro, ela estava ali orando, falando com Deus, e o sacerdote daquele lugar a teve como embriagada. E no verso 14 disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Apartai de ti o vinho. No 15, porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ou seja, aquela mulher, ela se derramou ali na presença do sacerdote Eli, e ela colocou para fora toda aquela angústia que ela estava no coração, aquilo que ela estava carregando. Nem sempre, irmãos, as pessoas vão entender a sua dor. Nem sempre, às vezes até aquele que está do teu lado vai entender o que você está passando. Somente um, que é o Deus que nos fortalece, esse Deus tão tremendo, é Ele que conhece o meu coração e o seu coração.
E você aí também que está nos assistindo pela live, esse mesmo Deus está aí falando com você nessa noite. Você que se encontra desanimado, você que se encontra caído, nessa noite vai ser diferente. Você vai receber aí um toque do Senhor e Deus vai te levantar. Assim como Ele avivou a fé no coração de Ana, Ele vai fazer também algo por você nessa noite. E nessa noite você vai sair daqui totalmente transformado. Talvez você imagine assim: será que eu estou aqui por acaso? Não. Alguém talvez te convidou nessa noite, mas foi o Espírito Santo de Deus que tocou no teu coração e trouxe você até aqui. Eu estou com uma visita aqui do meu amigo Luiz Henrique, onde eu tenho orado, buscado muito pela vida dele, da família dele, e ele está aqui nessa noite, honrando com a sua presença. E Deus, Henrique, Deus manda falar para você que não esqueceu de você não, que você é uma alma preciosa, que a sua família pertence a Ele, e Ele vai fazer algo na tua família, e que você venha crer nisso. O Deus que nos fortalece, Ele vai fortalecer você, e você vai passar por essa dificuldade que você tem passado, e você vai estar aqui na frente, falando do teu testemunho que Deus fez na tua família. Que você venha crer nessa noite, em nome de Jesus. E no verso, aleluia, no verso 17, então respondeu Eli e disse: vá em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça a teus olhos. E assim a mulher foi a caminho, mais uma vez comeu, e o seu semblante já não era triste. Talvez você dobre seu joelho de uma maneira triste, angustiado, mas que você tenha certeza que aquilo que a tua petição, aquilo que você tem pedido, que você colocou aos pés do Senhor Jesus, que você venha, se você ajoelhou triste, mas que você venha se levantar nessa noite alegre, com a convicção no seu coração que o Deus que nos fortalece, que esse Deus vai atender a sua petição. Assim como Ana saiu dali do templo com aquela convicção que Deus ia atender o seu pedido, Deus também vai atender o seu pedido nessa noite. Aleluia. Que a sua fé venha a ser grande nessa noite, que você venha ter muita fé nessa noite, que o Deus que nos fortalece, Ele vai fazer algo diferente na tua vida, que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você crê assim, irmão? Amém? Glória a Deus por isso. E disse, no verso 19, e levantou-se de madrugada. Olha que tremendo aqui, irmão. E quanto tempo que eu e que você talvez não tem levantado de madrugada para orar a Deus, para pedir a esse Deus tão poderoso nas madrugadas? Quanto tempo que você não faz isso? Quanto tempo que eu não faço isso? Levantar de madrugada e falar com Deus, ter intimidade com Deus. E levantou-se de madrugada e adorando perante o Senhor, voltaram e vieram à sua casa em Ramá. E Eucana a conheceu a Ana. Para quem é casado, sabe o que representa? A sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. Olha só. Aquela mulher angustiada, aquela mulher triste, aquela mulher que estava chorando, aquela mulher que estava ali há poucas horas atrás, angustiada. Agora aquela mulher estava fortalecida no Senhor. Ela saiu da casa do Senhor, ela foi para a tua casa com teu esposo, e ali ela teve a sua intimidade com o teu esposo. E o nosso Deus, o Deus que nos fortalece, Ele se lembrou de Ana, irmão. Ele se lembrou dessa mulher. Louvado seja seu nome, Pai. E é esse Deus que vai se lembrar de mim e de você na hora das aflições, na hora que você estiver pedindo. Esse Deus é Ele que vai se lembrar de você.
Talvez você ainda não tenha o que você está pedindo. Talvez você não está ainda vendo o seu milagre. Talvez ele não está sendo ainda palpável. Você não está vendo na tua frente com seus olhos carnais. Assim como Ana, o Senhor se lembrou dela, mas ela ainda não conseguia tocar no que ela estava tanto esperando, que era o seu filho. Ela estava ali esperando, aguardando. E nem sempre, irmãos, aquilo que a gente tanto pede, tanto deseja, é algo que Deus quer para a gente. Mas quando o nosso desejo é alinhado à vontade do nosso Deus, Ele vai nos conceder, assim que Ele concedeu a Ana. E no verso 20, e sucedeu que, passando o tempo, Ana concebeu a sua bênção, irmão. Olha que maravilha, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome de Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucano, teu esposo, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e cumpriu o seu voto. Porém Ana não subiu. O que aconteceu ali? Ana, ela não queria, irmão, ficar indo e voltando com a sua bênção nos braços, que é o seu filho. Ela o amamentou. A Ana cuidou dele, porque no coração dela tinha aquele propósito: quando eu for levar o meu filho Samuel, eu vou entregar ele lá no templo, e ele vai ser um grande homem, ele vai ser um profeta de Deus, ele vai fazer a vontade de Deus. Naquela época, os sacerdotes que haviam lá em Siló, alguns já estavam corrompidos. Deus precisava levantar um profeta, e esse profeta era o filho de Ana, era o Samuel. Então Ana cuidou dele, não sei, talvez 3, 4 anos, até que o menino desmamasse. Você vai ver mais adiante, verso 22. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá ele fique para sempre. Olha, irmão, que tremendo. A bênção que ela tanto queria, tanto desejava, agora aquela mulher, ela estava disposta a entregar ao Senhor. Aí a gente faz um comparativo aqui com Abraão, que entregou o seu filho para o Senhor, e também o nosso Deus tão todo-poderoso, que entregou o seu filho Jesus por amor a todos nós, por remissão dos nossos pecados. Ele entregou o filho dele por nós. Assim a Ana cuidou daquele menino, e ainda menino, criança, ela entregou lá na casa do Senhor, para que se tornasse um profeta, um homem na casa de Deus. Deus também quer usar a mim e a você como profeta. Deus quer usar você também como bênção na vida de alguém. O chamado que Deus tem na vida de cada um de vocês é cuidar de pessoas, cuidar dos pequeninos do Senhor, cuidar de vida. Talvez Deus irá, ou já fez isso, restaurou o seu casamento, para que você cuidasse de outros casamentos. Talvez Deus curou o seu filho, para que você levasse também uma palavra para o filho daquele que está perdido. Talvez Deus curou, te deu uma casa, sei lá, te deu um carro, Deus prosperou você financeiramente. Tem um testemunho de um irmão que ele foi mendigo, e ele simplesmente hoje é um empresário de sucesso, e ele leva a palavra de Deus por onde ele passa, testemunhando o que Deus fez na vida dele, de mendigo a empresário. Então ele, através da vida daquele homem, ele consegue transmitir para outras pessoas o que esse Deus que nos fortalece faz na vida do ser humano. Ele pega aquele que ninguém dá nada. Por que eu falei que Deus usa os fracos, aqueles que são esquecidos? Porque você imagina, se o nosso Deus pegar uma pessoa forte, uma pessoa que se acha alguma coisa, e ele
colocar em uma situação para vencer algo, talvez as pessoas que estão ao redor dele não vai reconhecer que foi Deus que fez aquilo, porque era uma pessoa forte. Agora, quando ele pega um pequenininho, assim como eu, assim como você, assim como ele pegou Davi, assim como ele pegou José, assim como ele pegou várias pessoas que eram pequenininho, que ninguém dava nada por ele, e ele usou para algo grande, para algo que vai impactar a vida de outras pessoas. É desse Deus que nós estamos falando. Esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que pode fazer um milagre na sua vida, esse Deus que pode restaurar o seu casamento, esse Deus que pode te dar uma cura, esse Deus que pode tirar seus filhos da droga, esse Deus que pode curar você de um vício, esse Deus que pode tirar você da prostituição. É esse Deus que eu estou falando aqui, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que nos fortalece. É esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos caminhando para o final dessa história. No verso 24: e havendo desmamado, levou consigo 3 bezerros e éfas de farinha, odre e vinho, e trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda criança quando ela entregou lá na casa de Deus. Ainda era criança. No verso 27, por este menino, orava Ana, eu orava, e o Senhor me concebeu a minha petição que eu tinha pedido, e pelo que também o Senhor o entreguei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido, e ele o adorou ali. Aleluia. No capítulo 2, então orou Ana mais uma vez e disse: o meu coração exalta o Senhor, o meu poder está exaltando o Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto alegro na tua salvação. A Ana recebeu o seu milagre, e nessa noite não vai ser diferente. Nessa noite você vai receber o seu milagre. Nós vamos fazer aqui nessa noite algo diferente. A equipe de louvor vai vir aqui para frente, eles vão começar a adorar ao Senhor, e eu gostaria que todos vocês ficassem de pé. E assim como no verso 17, que diz: então respondeu Eli e disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Nós temos 2 pastores aqui na igreja, e nossos 2 pastores vai estar aqui na frente e vai liberar uma palavra na sua vida. Ele vai liberar uma profecia na tua vida, que o Deus, esse Deus, o Deus que pode todas as coisas, vai conceber a tua bênção nessa noite, e você não vai sair daqui da mesma forma. Você vai vir aqui na frente, vai receber dos nossos 2 pastores, e você vai levar para casa a bênção do Senhor que Ele derramou nessa noite em teu coração. Que o Espírito Santo de Deus fale em cada coração individualmente, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele sabe, pois é o Espírito Santo de Deus que nos convence dos nossos pecados. E eu gostaria que nessa noite nossos pastores estivessem aqui na frente, e que você viesse aqui na frente receber. Você vai receber. A equipe de louvor vai estar louvando ao Senhor, e você nessa noite vai estar recebendo dos nossos pastores essa oração, e você vai levar para casa, você vai levar para sua família, você vai levar para a tua vida algo novo do Senhor. E eu quero estar incluso nessa oração, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar cada vida.